Plantonistas, preparem-se que essa semana teremos muitas novidades com Lula na Europa. Lula está chegando na Itália, ele vai se encontrar com o presidente da Itália, vai se encontrar com o Papa Francisco, depois ele vai para a França, onde ele vai participar de uma reunião que é uma armadilha contra ele, vou te explicar que é armadilha, você vai entender direitinho, vai se encontrar com o presidente da França algumas vezes, vai discursar também numa conferência sobre o clima, que também tem armadilha ali, então o Lula já está sabendo dessas armadilhas, vai discursar num show do Coldplay em Paris. Olha, tem muita moral, viu, que o Lula tá. Aí depois vai se encontrar novamente com o presidente da França na sexta-feira, convidou ele para um almoço, e depois deve retornar ao Brasil. Eu vou te explicar aqui tudo o que está acontecendo. O Lula e a Dilma também, ó. Vou falar, Dilma como presidenta do Banco dos BRICS, olha, meu Deus do céu, não tinha pessoa melhor em todo esse planeta para ser a presidenta do Banco dos BRICS nesse exato momento do que Dilma Rousseff. A Dilma está dando cada invertida nos Estados Unidos que eu acho que o Joe Biden, ou o pessoal dele, né, que não é ele que diretamente cuida desses assuntos, o pessoal lá dos Estados Unidos está vendo estrelinhas, não estão nem sabendo. Então, assim, alguém anotou a placa aí do caminhão não, do truck, para falar em inglês, porque a coisa tá feia para eles. Eu peço que você se inscreva no canal. Quando você se inscreve, aproveita e verifica se a sua inscrição continua, porque o YouTube tá tirando a inscrição de muita gente, viu? Boicote total do YouTube aos canais de esquerda, e o Plantão Brasil é um deles. Então, verifica aí. Agora, falar sobre o que está acontecendo aí, ó. Lula vai para a Itália. Itália tudo ok. Lula vai se encontrar com o presidente da Itália, que é um fascista, meio fascista lá, mas tá com um pé e meio lá no fascismo. Vai se encontrar com o Papa Francisco, que esse sim é um democrata. Aliás, vou mostrar um vídeo aqui do Papa Francisco do mês passado sobre a condenação do Lula na Lava Jato. O Papa Francisco que sempre esteve do lado certo da história. Aliás, essas agências de checagem criminosas aí do Brasil, que checam fake news, até hoje mantém a agência Aos Fatos, mantém uma fake news no site deles. Eu lembro que o Plantão Brasil foi o primeiro site a noticiar quando o Lula ganhou 1/3 do Papa Francisco. E aí a agência colocou como fake news o Plantão Brasil, dizendo que o Papa não deu 1/3 para o Lula. Depois o próprio Papa confirmou que deu 1/3 para o Lula e a agência de checagens manteve a fake news lá de que o Papa não deu 1/3 nenhum. E deu. Quer dizer, estava certo, o Plantão Brasil foi marcado como fake news. O alcance do canal é cortado no Facebook por conta disso. Do canal não, do site plantãobrasil.net é cortado no Facebook por causa disso. E a notícia era verdadeira. Vou mostrar aqui o Papa sobre Sérgio Moro e Dallagnol. Vamos lá. Para condenarlo basta el volumen del sumario. ¿Dónde está el delito acá? Bueno, sí, parece que sí. Así fue condenado Lula. ¿Sí? Cuando se revisa lo de Lula, siguiendo hablar de Brasil, ¿qué pasó con Dilma Rousseff? No pudieron. Con Lula la sacaron por un acto administrativo menor. No pudieron. Es verdad. Una mujer de manos limpias. Excelente mujer. No pudieron. Y con Lula lo metieron en cara, y no pudieron. Bueno, decían, no hay pruebas, hay indicios. Tá aí, o Papa vai se encontrar com o Lula. E aí as armadilhas começam a partir do momento que o Lula chegar na França. O Lula vai por uma conferência em que o presidente da França, o Emmanuel Macron, sotaque e tudo, ele convidou vários líderes de bancos, como o Banco do BRICS, por exemplo, mas de bancos de outros países e de grupos de países, vários líderes de bancos que também são parecidos com o BNDES, mas de vários países, convidou vários líderes mundiais aí para a França por uma conferência, que é uma conferência que tem como objetivo o seguinte, falar para os países emergentes que eles têm que pagar um pouquinho mais. O que está acontecendo é o seguinte, os BRICS estão se expandindo muito mais rápido do que se imaginava, o conflito na Ucrânia acelerou demais isso, aí estavam esperando uma mudança, porque até então, no Banco dos BRICS tinha Bolsominion. A partir do momento que o Lula assume, coloca a Dilma como presidenta do Banco dos BRICS, começou a expansão acelerada. Ontem, Bangladesh preencheu o formulário e pediu oficialmente a entrada nos BRICS, que agora vamos chamar BRICS Plus. Por que esse Plus? Tem um maisinho no final, porque não são mais 5 países, serão aí mais de 20 daqui a alguns meses. E Bangladesh, para quem não sabe, é um país aí com 120 milhões de habitantes, é um país com uma economia gigantesca e com muitas riquezas naturais, com um potencial enorme de ser um país muito rico no futuro e que hoje é um dos países mais pobres do mundo. Vai ter investimento e vai começar a se desenvolver. Tá, e aí o que acontece? Os países ricos começaram
com a teoria seguinte. Olha, o planeta pode acabar a qualquer momento. Por quê? A qualquer momento, daqui a algumas décadas. Por quê? Porque temos o aquecimento global. Ok, até aí estamos todos de acordo com isso. Só que a teoria deles é a seguinte. Pois bem, o aquecimento global hoje, ele é causado por países desenvolvidos, mas também é causado por países subdesenvolvidos. Vocês, países emergentes, também poluem muito. Só que nós, ricos, nós somos industrializados, vocês não são. Vocês poluem sem serem industrializados. Nós aí estamos aí começando com carros elétricos, economia mais verde e tudo mais, e vocês não. Vocês aí, seus pobres, vocês aí com seus carros poluidores, com sua economia poluidora, com sua indústria que polui, vocês vão ter que pagar uma porcentagem maior do que estão pagando, o dobro do que estão pagando para créditos de carbono. Aí, peraí. Tem gente, muita gente infiltrada, inclusive na esquerda, em países emergentes, que é a favor disso aí. Que é uma teoria de que, olha, vamos esquecer quem fez toda a desgraça no meio ambiente nos últimos 3, 4 séculos, e principalmente nos últimos 50 anos. Vamos esquecer. Vamos contar só de agora para frente. Mas não vamos contar assim quem está poluindo mais, quem está poluindo menos. Não, vamos contar assim, quem está poluindo mais, mas tem indústria, está produzindo peças para que vocês, pobres, possam andar de carro. Se não fosse a gente, nós europeus, produzindo peças, vocês aí, pobres da América do Sul, do Oriente Médio, da Ásia, vocês não teriam nem carro para andar. Então vocês têm que agradecer a gente. Por isso a gente não vai pagar o tanto que a gente tinha que pagar. Fizeram um acordo foi assinado por todos os países, de que teriam créditos de carbono de 100 bilhões de dólares por ano. E esses créditos seriam para os países mais ricos pagarem para os países mais pobres. E os países mais pobres pagariam uma taxa ali para bancos, quando esses bancos financiam o desenvolvimento industrial desses países, uma taxa de 0,3%. Querem aumentar a taxa para 0,7%. Era 0,33%, vai para 0,7%, ou seja, dobrar, mais do que dobrar, um pouquinho mais do que dobrar. Tá, peraí, os países pobres têm que pagar a taxa agora. Só que estudos mostravam já que 100 bilhões de dólares por ano não é nada para ajudar o meio ambiente, ajudar o planeta a tentar reverter o aquecimento global. Precisamos de 3 trilhões de dólares por ano, 3 trilhões e meio de dólares por ano, quer dizer, 35 vezes mais. Só que tem uma coisa, o acordo jamais foi respeitado. Os países ricos jamais pagaram 100 bilhões por ano em créditos de carbono aos países pobres. Eu vou te mostrar um gráfico aqui que você vai entender quem está poluindo o planeta Terra hoje, ok? Gráfico da NASA. Então você vê aqui, ó, olha só como o lado norte, o hemisfério norte está poluindo muito mais que o hemisfério sul. Porque se você pega a parte onde está o Brasil, olha a diferença. Você pega aqui Estados Unidos, aí está aqui, deixa eu ver, mais para cá, Europa, olha só como é que está. E o Brasil é o ponto verde do mundo. O ponto verde do mundo é a Amazônia. Aí você fala, peraí. Por que a gente tem que ficar pagando para esse pessoal aqui poluir? Ah, eles poluem porque eles são industrializados. A gente se industrializa, a gente é o ponto verde do mundo, a gente vai continuar sendo o ponto verde do mundo, só que industrializado e trilionários. Ou eles começam a pagar o que tem que pagar. Por quê? Porque tem uma pressão muito grande hoje, internacional, e essa pressão chega a parte de gente no governo Lula, tem gente no governo Lula, que eu vou falar, não dá para entender, ou até dá, que não quer que o Brasil explore o petróleo que achou, porque petróleo é energia suja. Peraí, então os países mais ricos poluindo, o Brasil, que é o pulmão do mundo, não pode explorar 30 trilhões em petróleo, porque petróleo é sujo. Mas eles podem, os Estados Unidos podem continuar gastando petróleo, continuar poluindo, os europeus podem poluir, e eles ficam cada vez mais ricos com isso. Aí queriam pagar, era uma merreca, 100 bilhões por ano. 100 bilhões por ano que jamais cumpriram. Se cumprissem, o Brasil ganharia desses 100 bilhões uns 60. 60 bilhões de dólares por ano, pô, não tá mal. Mas quando você pensa que você tem 30 trilhões de petróleo, tá péssimo. Então, a missão do governo Lula é a seguinte, é falar, não vamos aceitar a armadilha de vocês. E vocês têm que começar a pagar o que todos os especialistas dizem que é o que tem que ser pago. 3 trilhões e meio de dólares por ano para os países emergentes. Senão, não tem acordo. Fim. Não vai ter acordo, não vamos assinar, ou vai ser, no nosso sistema, vai ser um acordo bem ruinzinho, daqueles que
ninguém se compromete a nada. Que a maioria dessas cúpulas do clima acabam assim. Ninguém se compromete a nada porque ninguém quer pagar para os outros. Os países ricos querem se manter mais ricos e querem usar a tática. Olha, vocês são pobres, então a gente vai pagar uma merreca, 100 bilhões por ano de dólares é uma merreca perto do PIB desses países, perto do que eles lucram poluindo, 100 bilhões de dólares é nada. Agora 3 trilhões e meio é coisa pra caramba. Aí eles estão pagando um preço justo. Aí tá bom. Ótimo, a gente faz uma economia 100% verde. Pô. Imagina 3 trilhões e meio de dólares por ano, estamos falando aí de 15 trilhões de reais por ano, dos quais, pô, você viu aí qual é o ponto verde do mundo. Quem vai receber a maior parte do dinheiro? Nós. Então aí, pô, ótimo. Ótimo, a gente pega aí alguns trilhões por ano, é muita grana, é grana para dobrar o PIB do Brasil em poucos anos. E aí sim, a gente evolui aqui com economia verde, sem emitir nada. Esquece petróleo. Mas a gente quer a grana. Provavelmente não vai ter essa coisa toda não, mas o que está acontecendo é o seguinte, o presidente da França percebeu que ele está do lado errado aí da história, ele está do lado dos Estados Unidos e do G7, e que o governo norte-americano está usando os países europeus como fantoches. E está praticando imperialismo com os países europeus. É a primeira vez que isso acontece. Eu estava pesquisando outras vezes que aconteceu isso na história. Da maneira como está acontecendo, prejudicando diretamente toda a população europeia, causando inflação, causando desemprego na Europa, é a primeira vez. Os Estados Unidos falam, ó, vocês obedecem nossas ordens e ponto final e acabou. E aí os países europeus começam a bater de frente com Rússia e China. Lembrando, eles dependem diretamente da Rússia, por isso a inflação lá tão alta, porque eles começaram a cortar gás russo, a Rússia começou a cortar gás para vários países, eles têm que pegar de outras fontes. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam comprando petróleo russo, só que agora passa pela Índia. Então a Índia compra da Rússia na moeda da Rússia, em rublo, e aí a Índia vende para os Estados Unidos e lucra 10, 15%. E aí os Estados Unidos compram da Índia em dólar. Então está entrando dólar na Índia, está enriquecendo pra caramba um país dos BRICS. E os Estados Unidos continuam comprando gasolina. Ah, tá 10, 15% mais caro do que compravam antes, mas continuam comprando gasolina não, petróleo. Petróleo russo. E os europeus não podem, porque eles sancionaram a Rússia. Eles falam, peraí, somos otários? O Macron começou a perceber isso. A conversa do Lula com o Macron, que vai ser primeiro uma antes dessa reunião aí, e outra, essa mega reunião aí com banqueiros e tudo mais, e outra na sexta-feira, vai ser exatamente para azeitar a possível, não uma saída da França do G7, mas uma mudança de lado, ou pelo menos uma neutralidade da França em relação a tudo isso. A França, que hoje, França e Alemanha são os países mais poderosos aí desse bloco europeu. Lembrando, a Inglaterra, o Reino Unido saiu da União Europeia. Então na União Europeia, França e Alemanha, ali os países mais poderosos. A Alemanha está 100% como fantoche dos Estados Unidos. 100%. Inclusive o governo lá é um governo de centro-esquerda, que é aquela esquerda que os Estados Unidos adoram, aquela que faz tudo o que eles mandam. Então, é isso que está acontecendo hoje. Os Estados Unidos conseguiram ali colocar suas garras sobre os europeus pela primeira vez na história, só que tem país se levantando e falando, peraí, aí não. O Lula sabe que a Itália tem um governo de extrema-direita que está alinhado com os Estados Unidos em muita coisa, em outras coisas não. Então o Lula, que é um político, mas pense um articulador bom, ele vai chegar para o presidente da Itália também e falar, ó, no que a gente concorda aqui contra os Estados Unidos, vamos ampliar isso aqui. No que a gente discorda, olha, vai plantar a pulguinha atrás da orelha, como o Lula fez com o Macron lá no ano passado. Como foi feito com o Macron pouco a pouco durante os últimos aí 12, 13 meses. E aí vai, essa pulguinha atrás da orelha vai coçando, até que ele falou, peraí, tem coisa errada aqui. Tem coisa errada no que está acontecendo aqui. Então esse é o clima do que está acontecendo. A França pediu oficialmente, ainda não foi confirmado se vai participar ou não, para participar em agosto da cúpula dos BRICS, que vai ser na África do Sul. Sabe qual é a parte mais bonita disso? Que você vê, a expansão se deu toda, está se dando toda graças à entrada da Dilma no Banco dos BRICS. Aí começou a acelerar muito esse processo. E esse pessoal derrubou a Dilma e pensou, pronto, os norte-americanos, pronto, a gente derrubou o governo aqui do Brasil, agora a gente vai meter as garras no Brasil de novo. Por 6 anos meteram. Depois volta o Lula, volta a Dilma, e a Dilma quem está dando uma invertida histórica neles. E que o grupo que vai dominar o mundo daqui a poucos anos se chama BRICS. E a primeira letra é B de Brasil. E aí depois vai chamar BRICS Plus. E aí pode entrar, mesmo se daqui a alguns anos entrarem em países europeus, França talvez, outros aí,
Ainda assim, o nome do grupo é BRICS, que começa com B de Brasil, e o banco foi criado, sabe quando? No governo Dilma. Então a Dilma criou o banco, hoje ela é a presidenta do banco, e esse banco está unindo vários países. E como é que funciona o Banco dos BRICS? Como outros bancos todos estão desesperados lá, essa reunião aí que vai ter na França, porque eles também estão desesperados com isso. Eles financiam, com juros bem baixos, o desenvolvimento de vários países. Aí eles financiam com seguro. Se o país passar por uma crise, tiver um golpe americano, alguma coisa, e o país não conseguir pagar, está segurado. Quando puder, paga. Vou dar um exemplo. O BNDES começou a fazer isso. O Lula começou a gerar muito emprego no Brasil com o BNDES financiando obras feitas por empresas brasileiras em outros países. Aí isso gerava empregos no Brasil, porque sempre uma cláusula do contrato era que os engenheiros, os trabalhos com maiores salários tinham que ser de brasileiros e todas as peças, todo o maquinário tinha que ser produzido no Brasil. E aí isso gerava milhões de empregos no Brasil. E aí financiava obras na África, aí os bolsominions falavam, mas financiou lá em Cuba. Cuba pagou o empréstimo. Pagou, o BNDES lucrou. Mas a Venezuela não pagou. Maduro veio para o Brasil faz 2 semanas e falou, vou pagar. E aí fica todo mundo com cara de bunda, porque perdem os argumentos. O Banco dos BRICS está fazendo isso num volume 1000 vezes maior. Estamos falando aí de trilhões de dólares. Então estamos em brigas trilionárias acontecendo e o Banco dos BRICS tem uma coisa, que é a nova política. Não usaremos mais o dólar. Não usaremos dólar. O dólar é o caramba, o dólar que se dane. Vamos usar aqui a moeda da China, da Rússia ou de algum dos países dos BRICS. É isso, vamos usar as nossas moedas aqui e a tendência é que tenha, tá, para ser criada uma moeda dos BRICS. Não é uma moeda que você vai ver dinheiro em circulação, notas dessa moeda, não. É uma moeda usada apenas para transações entre países, assim como o Brasil está para criar uma com a Argentina, apenas para transações entre Brasil e Argentina. Essa moeda não vai estar em circulação, não vai dar para você usar, é apenas em transações comerciais dos países. Isso faz com que não se precise mais usar o dólar. É o fim do dólar, é a derrocada total do Império Norte-Americano. É muito capaz que daqui a algumas décadas os Estados Unidos não seja mais o país mais rico do mundo, mas nem de longe. Não esteja nem no top 10. Então, é isso que está acontecendo. Nem o poderio militar que eles tinham antes não tem mais. Aí o conflito na Ucrânia provou que hoje o poderio militar da Rússia está muito, mas está décadas na frente do poderio militar norte-americano. E olha que gastaram trilhões em guerras nos últimos anos e esqueceram aí de fazer a parte de tecnologia. Eu peço aí sua inscrição no canal e vejamos aí o que vai acontecer. Falou!